Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então, estamos aqui para mais uma aula sobre crimes contra a fé pública, né? Então, estamos trabalhando os dispositivos ali que trabalham, né? Que tratam os crimes contra a fé pública na parte especial do Código Penal, tá? Então, hoje nós começamos a trabalhar o artigo 294, né? Que trata dos chamados petrechos de falsificação, né? Ponto importante é que tome muito cuidado para não confundir com o artigo 291 do Código Penal, que trabalha os petrechos para a falsificação de moeda, né? Então, estou aqui com o meu código, fala lá, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, né? Então, no artigo 291 trabalha, né? Trata do sujeito que detém esse maquinário, né, ou que o comercializa, enfim, para destinado à falsificação de moeda, né? Então, o artigo 291, ele se reporta ao artigo 289, que trata do crime de moeda falsa, tá? Esse artigo 294, nós temos aqui o chamado petrechos de falsificação, mas de quê? De papéis públicos. Ele se remete ao artigo 293, que foi o último dispositivo que nós trabalhamos na aula anterior sobre crimes contra a fé pública, certo? Então fala aqui, ó, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, né? Pena de 1 a 3 anos, então inclusive aqui a pena é menor, tá? Lá o P3 para falsificação é de 2 a 6 anos, crime de elevado potencial ofensivo. Aqui no artigo 294 nós temos um crime de médio potencial ofensivo, tendo em vista que a pena mínima não ultrapassa o patamar de 1 ano, né? Logo, é possível o chamado suscis processual, que é a suspensão condicional do processo, tá bom? Então, aqui, esses petrechos de falsificação são maquinários, instrumentos que são utilizados, têm a finalidade para a falsificação de papéis públicos, que são aqueles relacionados no artigo 293, né, o artigo anterior, né? Então, por exemplo, selo destinado a controle tributário, né? Então, se eu tenho um maquinário destinado à falsificação de selos de controle tributário do governo, por exemplo, enfim, eu tenho, nesse caso, pratico crime do artigo 294, né? Petrechos de falsificação de papéis públicos, tá bom? É importante trabalhar a classificação do crime, é um crime simples, tendo em vista que somente tutela um único bem jurídico, que é o quê? A fé pública, tá? Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime formal, também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado, é aquele em que a consumação não depende da ocorrência de um resultado naturalístico. Por isso é um crime formal. Abaixo o fato do sujeito possuir esse maquinário, crime consumado, beleza? Desde que seja um maquinário, né, como fala aqui no dispositivo, ó, especialmente destinado à falsificação, né, de quaisquer dos papéis previstos no artigo 293, que são os papéis públicos, tá? Outro ponto, é um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira, tá? Crime não transeunte, interessante, não transeunte, quer dizer o quê? Deixa vestígios, logo é possível, é necessária, né, a realização da perícia. Então, se deixa vestígios, a perícia ela é imprescindível, então tem que ter a perícia, tá? É um crime instantâneo, né, nas condutas fabricar, adquirir e fornecer. Fabricou, adquiriu, forneceu, crime consumado, crime instantâneo. Agora, nas condutas possuir e guardar, trata-se de crime permanente. É aquele cuja a consumação se protrai no tempo. Então, crime permanente, né? Então, tem essa diferença aí. Nas 3 condutas, fabricar, adquirir ou fornecer, nós temos um crime instantâneo. Já nas condutas guardar, possuir, crime permanente. A prisão em flagrante pode ser realizada em qualquer momento, né, desde que esteja ocorrendo, né, a consumação do delito, né? É um crime unissubjetivo, também chamado unilateral, também chamado de concurso eventual. Então ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, tá? E é um crime plurissubsistente, ele admite a tentativa, tá? É possível a conduta tentada nesse delito, né?
Agora, em regra, né, isso é possível, por quê? P3 para falsificação de moeda, né, nós temos aí um chamado crime obstáculo, né? O crime obstáculo é quando o legislador ele pune de forma autônoma atos meramente preparatórios, né? Então, se está punindo atos meramente preparatórios, né, por ser um crime obstáculo, não seria possível a conduta tentada. Então, a doutrina ela costuma fazer essa tipo de classificação, fala que é possível fracionar a conduta, mas no caso do crime obstáculo, mesmo que seja possível esse fracionamento de certa maneira, né, não vai caber a tentativa, nunca. Por quê? É um crime, trata-se de conduta preparatória. Então, o sujeito ele não adentra nos atos executórios. Então, se ele não adentra nos atos executórios, ele não pode responder por uma tentativa, certo? Então, o legislador se antecipa, né, na cadeia, no intercrimes, pune de forma autônoma atos meramente preparatórios para a prática de outro crime, porque se eu adquiro um maquinário, eu viso o que com isso? Falsificar papéis públicos, né? Que seria o crime do artigo 293. Mas o legislador já se antecipa, só o mero ato de você possuir, de você adquirir, de você guardar esse maquinário destinado à falsificação de papéis públicos, já configura a conduta criminosa. Professor, mas esse sujeito, ele compra, né? Adquire esse maquinário, e ele literalmente falsifica os papéis públicos. O que acontece? Ele responde pelos dois crimes? Não. O falsário, aquele que falsifica utilizando-se do maquinário, ele não vai responder pelos petrechos. Ele responde apenas pela falsificação de papéis públicos. Esse mesmo raciocínio se aplica no crime do artigo 291, que trata dos petrechos para a falsificação de moeda. Então, se o sujeito ele tem um maquinário e falsifica moedas, ele responde por qual crime, professor? Pelo crime do artigo 289, né? Eu tenho com isso aí a incidência clara do princípio da consunção, né? Esses atos preparatórios que, em regra, né, que o legislador trata como crimes autônomos, nada mais são que um crime meio, certo? Para a prática do crime fim, que é mais grave, que seria a própria falsificação. Seja a falsificação de moeda, artigo 289, seja a falsificação de papéis públicos, artigo 293 do Código Penal. Tranquilo? Então isso aí tem que ficar muito gravado na mente de vocês, tá? Vimos aqui, né, nós temos aqui como objeto material um maquinário destinado especialmente à falsificação de papéis públicos, dos papéis públicos que estão ali previstos no artigo 293, tá? Então esse maquinário não precisa ser uma máquina específica para falsificação. Eu digo assim, a natureza dela. Digamos que seria uma máquina que imprime calendários, né? Mas ela está ali, né, com o objetivo o quê? De imprimir, né, enfim, papéis públicos falsos, tá? Então, a gênese dessa máquina, né, o objetivo principal dela, né, original, né, seria a impressão de calendário, mas naquele momento ela está destinada à falsificação de papéis públicos. Se enquadra, professor, então no petrechos de falsificação de papéis públicos? Sim, porque ela é destinada, né, ali naquele momento para a falsificação de papéis públicos, tá bom? Então isso aí também é muito importante. Ponto importante, elemento subjetivo é um crime doloso, porque nós já cansamos de falar aqui, nenhum crime contra a fé pública admite a forma culposa, todos são crimes dolosos, inclusive é um dos requisitos dos crimes de falso, né, falamos sobre isso. A ação penal é pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada, né? Então aqui nós já conseguimos, né, trabalhar boa parte, tá, do crime, né? Acho que já trabalhamos aqui todas as espécies, né, desse delito, todas as características e tudo mais, tá? Qualquer dúvida aí pode perguntar aqui embaixo, né, nos comentários do canal do YouTube ou através do meu Instagram, né, que eu acho que não sei nem se eu já falei aqui, é Delta Luiz Gonzaga, pode me seguir lá, tirar dúvidas através do direct, para mim será um prazer sempre poder, né, ajudar, tá? Então, pessoal, com isso nós encerramos o artigo 294, né, que trata aqui dos petrechos de falsificação, né, petrechos de falsificação. Então, vamos aqui trabalhar agora o artigo 296, tá? Então aqui é o artigo 296, certo? Por quê? O artigo 295, ele fala o seguinte, na verdade o 295 é uma majorante, fala aqui, se o agente é funcionário público
e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta sua pena de sexta parte. Essa causa de aumento, ela se aplica tanto à falsificação de papéis públicos, artigo 293, como também ao artigo 294, certo? Então, no artigo 295, nós temos uma forma majorada, tanto da falsificação de papéis públicos, como também dos petrechos de falsificação. Quando essa forma majorada incide, professor? Quando nós temos o autor, um funcionário público, e desde que, né, ele utilize-se, né, das facilidades do cargo para a prática da conduta criminosa, tá bom? Então, artigo 295 do Código Penal, temos uma majorante, tá? Muito importante aí também. Pessoal, artigo 296 trata da falsificação do selo ou sinal público, tá? Muito cuidado, porque nós trabalhamos o selo que tem como objetivo o controle tributário, selo destinado a controle tributário. Esse selo não é sinal público, nem selo público. É um papel público, então você tem que ler o artigo 293 para não se confundir com o selo ou sinal público. E esse selo destinado ao controle tributário, ele não é também documento público, então muito cuidado, porque nós vamos falar do crime de falsificação material e falsificação ideológica de documento público. Muito cuidado para não confundir, beleza? Se eu tenho um selo destinado a controle tributário, é um papel público. Se eu tenho a falsificação desse selo, artigo 293, falsificação de papéis públicos, tá? Agora, se eu tenho a falsificação de um selo ou sinal público, crime de falsificação de selo ou falsificação de sinal público, artigo 296 do Código Penal. Com muito cuidado, tá bom? Então, aqui no artigo 296, fala falsificar fabricando-os ou alterando-os. Então, tem tanto a conduta de falsificar, a contrafação mesmo, como a conduta de meramente alterar um selo ou sinal público verdadeiro. Na fabricação, nós temos a criação total do selo ou sinal público, certo? A fabricação é a criação mesmo, nada. Agora, a alteração não. Eu pego um selo ou sinal público verdadeiro e altero alguma característica, né, ali prevista, beleza? Então, fala aqui, fabricar, falsificando-os ou alterando-os. Inciso 1º, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Por exemplo, nós temos o brasão da República nos documentos provenientes da Presidência da República, né? Digamos que isso é um selo, né, digamos ali, que é afixado no documento do presidente ou um documento do ministro ali, enfim. Então, esse selo é um selo público, certo? Ou também chamado sinal público, tranquilo? Inciso 2. Selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião, né? Aqui nós temos, por exemplo, o símbolo do Ministério Público Federal, o selo que representa o símbolo da Advocacia Geral da União, né? Da Procuradoria do Estado, do Tribunal de Justiça, enfim, tá? Como também do tabelião, né? Lógico. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. É um crime de elevado potencial ofensivo. Nesse crime do artigo 296, falsificação de selo ou sinal público. Classificação, crime simples, né? Tutela, único bem jurídico, fé pública, desculpe. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige a qualidade específica do sujeito ativo do crime. É um crime formal, né? Ou também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. Por quê, professor? Porque para sua consumação não exige a ocorrência do resultado naturalístico, tá? É um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira. Crime comissivo exige uma ação. Crime não transeunte deixa vestígios. O exame de corpo de delito é imprescindível, tá? Crime instantâneo, tá? Crime unissubjetivo, também chamado unilateral ou de concurso eventual, pode ser praticado por uma ou mais pessoas e é um crime em regra, né? É um crime plurissubsistente, tá? Esse vai admitir tentativa. Agora, aqueles que eu falei que são plurissubsistentes, mas são chamados crimes obstáculos, não admite tentativa. Não cabe tentativa nessas situações, porque o legislador estaria punindo atos meramente preparatórios, tá? O objeto material desse crime do artigo 296, nós falamos aqui, é o selo público, né, que é destinado a autenticados oficiais da União, de Estado, município, bem como o selo ou sinal atribuído por lei, né, fala do dispositivo aqui, a entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião.
Aqui é interessante que não abrange o Distrito Federal e o selo ou sinal público estrangeiro, tá? Então aqui não abrange nenhum símbolo do DF, não está aqui previsto, como também não abrange nenhum selo ou sinal público estrangeiro. Então há essa especificidade, beleza? Elemento subjetivo é o dolo, mais uma vez, não admite a forma culposa, né? Ponto importante, professor, mas e a falsificação grosseira? Exclui o crime, tá? Mas e aí, será que pode excluir para o estelionato? Pode, né? Não, se eu tenho uma falsificação grosseira, ocorre o que? A ausência de um requisito dos crimes de falso, que é o que? O chamado dano potencial. Então, se eu tenho uma falsificação grosseira, não há potencialidade de dano à fé pública. Tranquilo. Então, com relação ao crime contra a fé pública, é excluído, claro. Mas, em tese, pode configurar o crime de estelionato, como nós já discutimos, já falamos sobre isso anteriormente, tá bom? Outro ponto aqui, a conduta tentada é possível, admite tentativa, e lógico, a ação penal ela é pública incondicionada, certo? Ação penal pública incondicionada, tranquilo? Pessoal, aqui no artigo 296, no parágrafo 1º, nós temos as chamadas condutas equiparadas à falsificação de selo ou sinal público, tá? Então vamos lá, artigo 296, parágrafo 1º, nós temos as condutas equiparadas à falsificação de selo ou sinal público. Então fala aqui, incorre nas mesmas penas quem? Inciso 1º, quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Muito cuidado. Temos o crime de uso do documento falso, vamos trabalhar ele. Se eu uso um selo ou sinal público falso, né? Então nesse caso eu tenho uma conduta equiparada à falsificação de selo ou sinal público. Não é uso do documento falso, muito cuidado. Lá na falsificação de papéis públicos, vimos também que tem uma conduta equiparada no sujeito que usa esses papéis públicos falsificados. Então, ali naquela situação, nós temos uma conduta equiparada à falsificação de papéis públicos. Não seria uso de documento público. Muito cuidado. Então, se eu pego um selo ou sinal público falsificado e uso ele, professor, qual o crime? Conduta equiparada à falsificação de selo ou sinal público. Tranquilo? Está aqui no parágrafo 1º do artigo 296 do Código Penal, tá bom? Então fala aqui, então incorre nas mesmas penas, né? Quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio alheio, mais uma vez questão de uso, né? Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então, muita atenção a esse parágrafo 1º que trabalha as condutas equiparadas à falsificação de selo ou sinal público, tá bom? Parágrafo 2º, nós temos uma majorante do crime. Então fala aqui, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, né? Então aumenta-se 1/6. Pessoal, aqui nessa majorante nós temos um crime próprio, na verdade, porque existe uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, que é o quê? Ele ser funcionário público e agir utilizando-se das facilidades do cargo que exerce. Tudo bem? Então aqui nós temos um crime próprio nessa majorante. Então se o autor é um funcionário público e ele utiliza-se das facilidades do cargo na prática do crime, logo nós temos uma conduta majorada. Temos aí a conduta de falsificar selo ou sinal público majorada. Tudo bem? E essa majorante vai incidir lá na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Tudo bem? Ação penal é pública incondicionada, né, como eu falei, tá? Então, pessoal, com isso eu encerro aqui a análise desse artigo 296 do Código Penal, um artigo muito importante, tá bom? Muito, muito importante mesmo, tá? Pessoal, vamos lá, agora vamos avançando, né? Vamos trabalhar o crime do artigo 297, muito importante, falsificação de documento público, né? Aqui é um crime muito importante, ela é tão importante que eu vou deixar para trabalhar no próximo bloco, para a gente fazer um bloco só trabalhando a falsificação de documento público, tá bom? Então, nesse bloco,
Encerramos trabalhando os artigos 295 e 294, 295, né? Que é a majorante, e o 296, tá bom? Então até daqui a pouco, um grande abraço, fique com Deus.